Olá pessoal, hoje é sexta-feira, sextou, dia 30 de janeiro. Por aqui começa mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Olá pessoal, hoje a gente inicia como sempre com o bloco Entendendo a Política. Como se fosse possível, né, a gente entender, mas a gente vai explicar do jeito mais fácil aí pra você. Sempre bom você entender de política porque, como eu sempre falo, eles que regem o seu dinheiro, eles que regem o que vão fazer com o seu imposto. Então é sempre bom, né? Bom, vamos falar de legendas. Legendas também é política. O governador do estado, Eduardo Leite, não é mais do PSDB. Você sabia? O partido que ele foi eleito para ser governador foi o PSDB e deu alguns entreveros e ele saiu do partido. E como se pode perceber, quando as legendas não trazem mais algo que interessa aos políticos, eles simplesmente pulam fora. Da mesma forma que eles trocam de roupa, bem rapidinho. E a grande vontade do governador Leite, está explícito, né? É concorrer à presidência da República nesse pleito aí desse ano. Mas como isso não foi possível pelo PSDB, ele ficou meio magoado, pulou fora da legenda. Isso não é novidade para ninguém, pois já fazem algum tempo que aconteceu isso e ele, que era do PSDB, havia escolhido trabalhar por esse partido, né? O PSDB resolveu acolher Tarcísio de Freitas dos republicanos como candidato a presidente, né? Então, o nosso governador se revoltou com o partido, mas já faz tempo, né? E no fundo aí o partido tem a intenção de uma candidatura própria, mas naquele tempo eu estava apoiando Tarcísio de Freitas. Bom, não sei se vão escolher alguém agora para também enfrentar aí esse pleito deste ano. Bom, e mesmo que eles, nesse tempo, né, que eles tivessem escolhido, não seria o Leite o candidato do PSDB. Então ele se transferiu de legenda para o PSD. Bom, aí também a briga vai ser grande, né? Todo mundo querendo ser presidente. Pelo menos então agora ele vai ter uma chance de concorrer à presidência. A disputa será, dentro do PSD, entre Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado. Bom, ficou decidido entre os três, presta atenção. Os três pré-candidatos é que apenas um será escolhido. Os outros dois terão que apoiar o que o partido escolheu, tá? Decisão difícil, né, entre as três pessoas aí, porque elas têm grande influência no cenário político. Mas a perspectiva é que também não seja escolhido o Eduardo Leite. Bom, essa é a minha visão. Porque se a gente for olhar a fundo, Ratinho Júnior é bem melhor visto que Eduardo Leite. Tem menos rejeição. Caiado, lá de Goiás, também tem mais influência política. Então, a perspectiva é que ele terá que apoiar outro candidato. Mas isso é só minha opinião, tem que ver o que eles vão decidir lá dentro desse partido. Bom, em outra frente, tá? Com o mesmo assunto, para você ver como a política dá seus passinhos, Tarcísio de Freitas foi visitar aí Bolsonaro na Papudinha. E na saída ele deu uma entrevista, uma pequena coletiva, né? Ele falou que continuaria com sua opção de reeleição a São Paulo, mesmo que o Bolsonaro pedisse para ele ser candidato presidencial, ele disse que recusaria, pois a sua meta esse ano é a reeleição. Então, viu, se o Eduardo Leite tivesse continuado no PSDB, quem sabe, né? Bom, com todos esses entraves,
o governo perde mais um aliado, né? Pois Leite só venceu aqui no Rio Grande do Sul como governador por causa da terceira via. Ele só venceu o segundo turno com votos do Preto, do partido de Lula, pois ele disputou o segundo turno com Onyx Lorenzoni, que era do partido de Bolsonaro. Então todos que votaram Edgar Preto, do PT, no primeiro turno, não votariam para Onyx Lorenzoni, né? Eles optaram por Leite no segundo turno e não por Onyx Lorenzoni, o que era do partido do Bolsonaro. Então, por isso que Eduardo Leite ganhou, por opção. Se formos analisar também a fundo, ele não venceu, ele foi o mais votado, porque por opção dos votantes, né? Imagina o pessoal do Partido dos Trabalhadores optarem por um candidato do Bolsonaro. Não ia ser, né? E nesse sentido, o que ele não foi escolhido para ser candidato do PSDB, né? Que coisa, né? Eita matemática complicada essa política. Então tá, voltaremos aí na segunda com mais um bloco Entendendo a Política. Peraí, vamos falar agora de quê? Vamos falar de esportes? Vamos! Pessoal, hoje não, amanhã, né, tem clássico invertido, a dupla Grenal pega a dupla Caju. Todos o mesmo horário, às 14h30. O Grêmio recebe em Porto Alegre o Juventude, que terá transmissão ao vivo pelo canal aberto da RBS TV. O Tricolor volta a jogar na Arena depois de 3 partidas fora de casa e 2 derrotas importantíssimas, né? Bom, perdeu para o rival e na largada do Campeonato Brasileiro. E depois, olha que esses pontinhos vão fazer falta, hein? Já está classificado para o final aí do Gauchão, né? Só falta agora saber que posição que ficará e saberá o seu próximo adversário. O Grêmio tem a tendência de botar em campo um time alternativo, mas também será um cenário perigoso, né? Depois de perder 2 seguidas, vai que perde pro Juventude em casa. E sim, as partidas agora elas vão endurecendo conforme o campeonato irá se afunilando, né? Mais perto do final, mais perto de times melhores irão ficar. Mas pelo jeito o Luiz Castro tem que preservar, né? Volta Monsalve, João Pedro, que teve que ser substituído no jogo contra o Fluminense. Ele fez exames, né? Foi feito exames no lateral e foi constatado que nenhuma lesão grave aconteceu. Então, pelo menos essa notícia boa, né? O ingresso agora na Arena é de 20 pilinhas. Depois do Inter anunciar 12 pilas, o ingresso no Beira-Rio, o Grêmio agora anunciou 20 pilinha. Pois barateando aí, os torcedores podem acompanhar aí seus times do coração no seu estádio. Deixa eu falar da parte colorada agora, que também vem de uma derrota do início da temporada. Irá enfrentar um adversário que ainda não perdeu no campeonato como mandante. Sim, o Internacional também está garantido nas quartas de final. O técnico Paulo Pesolano também tem a previsão de preservar alguns jogadores. Mas hoje o Internacional tem que abrir o olho. Falando em abrir o olho lá, os russos, o empréstimo com Alejandro deu certo. Alejandro é do Internacional. Mas o Inter corre contra o tempo, né? Porque hoje é o último dia de inscrição para os jogadores do Gauchão. E eu acho que o Inter teria que inscrever aí o Alejandro. E saídas, né? Infelizmente o Inter tem mais uma saída. O goleiro Ivan defenderá o Remo no Campeonato Brasileiro, lá em Caxias do Sul. Bom, pelo visto a dupla Grenal não jogará com força total amanhã, mas serão jogos interessantes para saber qual será a colocação
para a próxima fase. Esse é o Bloco Esportivo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É um oferecimento de Natal Fitness. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é que patrocina aí o Bloco Esportivo. Dá uma olhada aí agora. A Natal Fitness vai fazer um sorteio bem legal aí. Uma camiseta do Grêmio, autografada pelo elenco de 2018. Você vai até a Natal Fitness, faça suas compras acima de R$100 e concorre aí a ganhar uma camiseta oficial do Grêmio com as assinaturas da galera de 2018. E você que é colorado também, acredito que a Natal Fitness também fará alguma promoção nesse segmento, mas você pode ir lá e comprar e se ganhar, dá essa camisa para algum gremista amigo seu. Todo mundo tem um gremista do coração, né? Para dar um presentão desses aí. Tá, seguindo o jornal então. Vamos falar de coisa ruim e coisa boa hoje vai ter aqui, né? E vamos falar de que Bento Gonçalves já contabiliza 17 casos de dengue nesse ano 2026. 30 dias, 17 casos, segundo os dados da Secretaria da Saúde, né? Entre eles, um caso que está confirmado, que é autóctone, que é de Bento mesmo, e 15 outros seguem investigação. 16 outros seguem em investigação e que talvez sejam de outros locais, né? Mas é 17 casos, pessoal. Ação de combate ao mosquito Aedes aegypti são realizadas diariamente pelos agentes de combate às endemias. Mas com essas chuvas e logo depois calor, é complicado, né? Os agentes visitam as residências, empresas e espaços públicos para identificar e eliminar criadouros. Até o momento, 126 armadilhas foram instaladas aqui na área urbana de Bento Gonçalves para monitorar a densidade da infestação e retirar os ovos dos ambientes. Com a elevação das temperaturas, a proliferação do mosquito aumenta. E os ovos, pessoal, os ovos sobrevivem cerca de um ano em diferentes condições climáticas, entre frio e calor. E depois, quando vem uma aguinha, eles eclodem, né? Os bairros de Bento Gonçalves com maior incidência e infestação do mosquito é o bairro Progresso Centro, Borgo, Vila Nova, Maria Gorete, Eulália, Humaitá, São Roque Municipal, Licor Sul e Fenavinho. Que medo, hein? 80% dos criadouros estão dentro das residências, em locais como caixa d'água, pneus, latas, baldes, garrafas. Você já verificou no seu quintal? Eu confesso para vocês que eu não tinha essa mania de verificar. Aí passei perto de alguns... No meu quintal, passei perto de algumas coisas que continham água. Aí eu senti que não é só falar para os outros, a gente tem que ir lá e fazer também. Qualquer depósito de água parada, por mais de uma semana, pode adquirir ou reproduzir o mosquito. Então, tem água parada, sei lá, bota uma quiboa dentro do ralo, faz alguma coisa, porque é complicado, tá? Moradores podem denunciar terrenos baldios, sujos ou depósitos de lixos em vias públicas no telefone Fala Cidadão, que tem o WhatsApp, é o 3055-7142.
Anotou? O WhatsApp do Fala Cidadão? 30 55 7142. Ou pelo telefone 162 também. Todos os trabalhos seguem o Plano Nacional de Combate à Dengue. E cada um tem que fazer a sua parte, né? Vamos a um bloco comercial, vamos ao comercial da Harmony e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, falei que era rapidinho, né? Bem rapidinho. Bom, deixa eu falar para vocês aí um assunto que é muito importante, ele me chamou muito a atenção ontem, tá? Eu ouvi uma reportagem feita pela RBS TV sobre o transporte público gratuito. Um assunto que eu já tinha ouvido falar em um debate político aqui na capital do vinho por um postulante ao cargo do Executivo em Bento Gonçalves na eleição de 2019. E isso também tinha me chamado muito a atenção. Já pensou o transporte público gratuito? Mas, na época, até achei que era um pouco fantasiosa essa ideia. E na reportagem que eu vi ontem na RBS, falava exatamente disso, tá? Em Parobé, existe um programa chamado Tarifa Zero. Parobé aqui no Rio Grande do Sul. E ele oferece transporte público gratuito para toda a população desde março de 2022. Sacou? A iniciativa inclui a renovação de frotas de veículos, tá? Não é ônibus velho. Agora conta com ônibus 0 km e ar-condicionado nos ônibus. Você já pensou? Você pegar um ônibus gratuito que vai do centro a São Roque ou a Vila Nova e ele ter ar-condicionado e ainda por cima não cobrar nada. E além disso, o Parobé tem um aplicativo chamado Teu Ônibus. Já ouviu falar? Ele permite acompanhar a localização em tempo real do ônibus. Olha que loucura! O programa visa melhorar a mobilidade urbana e rural, atendendo aí a 60 mil moradores e visitantes da cidade. Então, vendo essa reportagem, pessoal, eu lembrei que na época o empresário aqui de Bento Gonçalves, Márcio Poçan, da relojoaria Pérola, foi quem introduziu essas conversas perante aos postulantes a cargo de prefeito. Ele foi postulante ao cargo de prefeito e ele botou essa conversa na roda. E isso me chamou muito a atenção, mas na época me pareceu uma proposta meio eleitoreira. Mas, ontem, vendo essa reportagem na TV, eu vi que seria uma pauta muito bem colocada ao Executivo de Bento Gonçalves. Pois se esta proposta fosse levada a sério naquele tempo, hoje Bento Gonçalves poderia ter transporte público grátis. E o intuito dessa reportagem, de eu mostrar essa minha ideia a vocês, é resgatar algo que possa ser de benefício à sociedade. Não estou fazendo nada eleitoreiro. Pois depois que um prefeito ganha uma eleição, o dever dele é trazer melhorias para a comunidade. Não importa de onde vem a ideia, se vem de um candidato A, B ou C. O que ele tem que fazer como prefeito da cidade é usar o máximo as ideias boas para melhorar a vida do pessoal, do cidadão, tá? É só uma dica que eu estou dando. Será que a população de Bento iria gostar de ter um transporte público gratuito? Fica aí a pergunta no ar, então. Se outros municípios podem, outros municípios já estão fazendo, inclusive acho que Curitiba também tem. Tem vários, deve ter
deve ter no mínimo uns 3 municípios no Rio Grande do Sul que estão... Aí você vai dizer, mas são municípios pequenos. Não sei, Curitiba também. Curitiba é grande. Será que não pode? Bom, só uma ideia minha. Não sei se tem os empecilhos que tem para essa ideia, mas eu achei muito interessante essa ideia de Parobé. E eu acho que seria muito bem-vinda a Bento Gonçalves essa ideia também. Seria muito legal aí trazer para as pessoas esse modelo, né? Pelo menos tentar, né? Pelo menos tentar. Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente. É um carro sendo guinchado, né? Eu quero dizer para vocês que esse plano de fundo é bem complexo da gente falar. Mas na vida de um repórter, sim, criticar o que está errado é certo. Elogiar o que é certo, o que é um bem comum, aí também é certo. Temos que falar quando não funciona e temos que elogiar quando funciona. Então a ação da polícia junto ao poder público é o que influi essa imagem de hoje. E eu quero elogiar isso. Temos que deixar de lado ideologias e fazer o nosso trabalho com excelência. A imagem do fundo do jornal de hoje se refere a uma ação que colocou a segurança pública diante do Executivo Municipal e da Segurança Pública, né? Os dois juntos. E nessa pegada, o prefeito de Bento Gonçalves mandou um recado duro contra o crime da cidade. Durante essa ação, que aconteceu no bairro Maria Gorete, resultou na demolição de estruturas e remoção de veículos. Como você está vendo ali, o prefeito Diogo Siqueira não poupou palavras para definir o objetivo da ofensiva. Ele falou, vou abrir aspas, vagabundo tem que ficar bravo com a gente mesmo. Agora entra até ambulância naquela rua. Se o bandido reclamar que estamos fazendo, vamos deixá-lo bem à vontade para entrar na justiça contra a prefeitura. Palavras do prefeito. Já vou botar o vídeo dele, tá? A declaração ocorreu quando equipes da prefeitura removiam sucatas que, segundo a inteligência policial, serviam como barricadas para impedir a entrada de viaturas em pontos de tráfico de drogas, na Travessa Aldo Bernardino. Travessa Aldo Bernardino. Veja só o que o prefeito falou. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem. Eu tenho aqui o prefeito. Dá uma olhada aí. Nós não temos nenhum mandado judicial para retirar esses carros. A gente não tem nenhum mandado para a gente demolir aquela casa que é usada por traficantes. Mas a gente vai fazer uma força nossa, a gente vai retirar esses carros. São carros de traficantes que eles ocupam para trancar a entrada da Polícia Civil, da Brigada, da Guarda. Eles ocupam para dificultar a entrada dentro do bairro. A gente vai ocupar para deixar entrar ambulância lá dentro, para as pessoas que trabalham lá e merecem isso, para entrar carro de bombeiro, para a gente conseguir chegar com a estrutura pública. Essa que vai ser a função. E quem reclamar não vai ser o cidadão de bem. Quem reclamar vai ser o bandido. E se esse cara reclamar do que a gente está fazendo, nós vamos deixar ele muito à vontade para entrar na justiça. Desde que ele entre na justiça para recuperar os carros dele, que ele está trancando as ruas. Desde que ele entre na justiça para cobrar aquilo que ele acha que é o certo. E que a população toda não está nem aí para isso. Que quer que a gente retire tudo isso e retome o controle dessa rua. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente não está nem aí se eles vão falar mal de nós. A gente não está nem aí se eles vão ficar reclamando. Vagabundo tem que ficar bravo com a gente mesmo. E essa missão a gente vai fazer hoje. Incomodar esses vagabundos, a gente vai conseguir retomar essa rua e devolver para a população. Olha só o prefeito, hein? Bom, nessa pegada aí que nós terminamos a edição de hoje do Jornal Últimas Notícias. E fica aí o registro aí para o final de semana, para você debater o que o prefeito falou aí nesse comunicado. Pessoal, um grande abraço a todos. Nos encontraremos novamente na segunda.
eu queria convidar vocês também para este final de semana. Amanhã tem uma baita festa. Deixa eu botar o vídeo para vocês entenderem aí. A festa retrô que vai virar a sua cabeça acontecerá no Hangar, sábado, dia 31 de janeiro. Venha relembrar os sucessos dos anos 70. By the rivers of Babylon. 80. 90. This is the rhythm of the night. E 2000. Comandando a festa, DJs que vivenciaram essa época. Festa Máquina do Tempo. A festa retrô que vai ficar na história. No Hangar, dia 31 de janeiro. Não fique de fora dessa. Pessoal, só queria convidar vocês então amanhã, se vocês gostam desse tipo de festa, né, daquela festa retrô bem legal, que vai tocar músicas muito interessantes, vai ter globo de espelho, iluminação retrô, vai ser bem legal então. Todos convidados então para o Hangar. Aonde fica o Hangar? Na entrada da rua que entra para Coab aqui em Bento Gonçalves. Você vem em direção ao cemitério, você vem descendo em direção à Coab. E quando você passou a farmácia, logo adiante encontrará o Hangar. Em novo endereço. Então tá, pessoal. Um grande abraço a todos. Espero que todos tenham gostado da edição de hoje. E nos encontraremos na segunda. Até lá. Valeu. Tchau.